aí, vocês estão bem? Aleluia! Com fome da palavra de Deus, tá, Gregório? Quer ouvir a palavra de Deus? A Bíblia? E aí, essa cara? Amém, gente? A palavra de Deus é viva, eficaz, ela é poderosa. E eu sei que o Senhor vai falar conosco aqui nessa noite. E eu quero que você permita que o Espírito Santo fale com você aqui nessa noite. Amém? Obrigado. Vamos lá, gente. O título dessa mensagem, já vou começar pelo título, para facilitar para você e para mim, é o caráter que resiste ao fogo. O caráter que resiste ao fogo. E o texto que eu vou utilizar está lá em Romanos, capítulo 5, livro poderosíssimo. O Evangelho segundo Paulo, o livro de Romanos é o Evangelho sendo escrito pelo apóstolo Paulo. E nós vamos aprender algumas coisas muito importantes sobre aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós vamos começar a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 5. Amém? Vocês acharam? Livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5. Diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria. Pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Meu Deus, que palavra preciosa é essa. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor Jesus, eu quero submeter a minha mente, o meu coração, e pedir ao Senhor que nós como igreja aqui também estejamos submetidos à sua palavra, à sua vontade, à sua verdade, para que ela penetre os nossos corações, para que ela possa produzir ensino, possa produzir frutos dignos de arrependimento, e que nós saiamos transformados desse lugar, que a tua palavra possa ferir nossos corações e nos fazer a imagem de Cristo Jesus. Amém? Deus está mais interessado em formar um caráter aprovado em nós do que proporcionar para nós uma vida confortável. O apóstolo Paulo está aqui no livro de Romanos, primeiro trazendo o princípio da fé. Nós nascemos de novo por causa da fé em Cristo Jesus. Ela deu start nas nossas vidas. Nós fomos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus por causa dessa fé. Essa fé que trouxe salvação para nós. Nós nascemos de novo por causa dela. Foi por meio da fé em Cristo Jesus que essa graça nos alcançou. E nós então desfrutamos de uma intimidade com Deus, de uma vida com Deus. Aqui ele começa no capítulo 5,
falando do que produz a nossa fé na vida de um cristão, que ela nos faz sermos próximos de Deus, íntimos de Deus. Nós podemos participar da glória de Deus por causa da fé. E essa fé, ela deu esse start, ela deu esse início por causa do sacrifício de Cristo. Mas ele continua, então, falando do que é concernente à nossa fé, de que a nossa fé, ela produz essa salvação por meio de Cristo Jesus. Mas essa fé, ela não para simplesmente na salvação, ela vai nos levar a um nível ainda mais profundo. E ele então fala a respeito de dificuldades e provações. O apóstolo Paulo diz que nós vamos passar por provações, por tribulações. Alguém sabe o que é tribulação, gente? Uma provação. Provação, gente, a Bíblia inclusive diz que Deus, ele não nos tenta, ele não é tentador, ele não está fazendo com que a gente caia, porque o tentador, o diabo, ele vai nos tentar, para quê? Para que a gente tropece, para que a gente caia. Mas o objetivo de Deus para as nossas vidas, o que Ele faz nas nossas vidas, não é nos tentar, não é colocar situações para que eu caia, mas Ele coloca situações para que eu seja aprovado e aprovado. Ele faz com que a nossa fé seja provada. Assim como um metal, um ouro, por exemplo, é refinado no fogo. Não sei se você já viu como que um ourives faz, como é que alguém que manuseia um metal, como que ele trabalha para poder forjar, por exemplo, uma espada, como que ele precisa usar do fogo para que aquele metal seja forjado, para que aquele metal ele possa ser maleável. E assim como o ouro, ele precisa ser purificado por meio do fogo. Esse fogo, ele se assemelha então a uma ideia de provação, de uma tribulação. Porque eu posso pegar vários tipos de ouro. O ourives, quando ele vai fazer uma precificação de um material precioso que alguém diz, se alguém chega com um cordão e ele quer vender aquele cordão, ele precisa precificar, ele precisa caracterizar esse ouro. Que tipo de ouro é esse? Qual é a pureza desse ouro? E a forma como ele vai utilizar para provar esse ouro é por meio do fogo. E assim como eu sei que você já estudou lá na escola, se você pegar a disciplina de química, fascinante disciplina de química, que todo mundo adora, todo mundo ama. Mas você pega a tabela periódica, por exemplo, lá você tem pontos de ebulições diferentes de cada elemento. Que significa o quê? Cada elemento, quando ele é submetido a uma temperatura X, ele evapora, por exemplo. O fogo também tem o seu ponto. E assim como muitos outros metais. E como que você faz para separar então aquilo que existe de precioso dentro de um metal, dentro de uma liga metálica? Então você utiliza do fogo para que em determinadas temperaturas você possa separar aquilo que é ouro de aquilo que é mistura, que pode ser cobre, que pode ser outra coisa misturada com o ouro. Significa que aquilo não é ouro puro. Então ele precisa ser refinado. E o apóstolo Paulo então está trazendo a ideia de tribulação, de provação. De que forma? De que essa tribulação e essa provação, ela vai provar a minha vida, a minha fé, ela vai ser provada, assim como o ouro é provado no fogo. E o apóstolo Paulo está dizendo que é necessário que nós passemos por essas provações, porque essas provações vai produzir em nós um caráter aprovado. E se nós passarmos por esse tratar de Deus, por essas provações, e nós sermos aprovados, nós então
teremos um caráter que se assemelhará ao caráter de Jesus Cristo. E nós teremos então esperança. Que esperança é essa? De que nós herdaremos aquilo que ele prometeu. Olha só que coisa preciosa. O apóstolo Paulo não está exaltando a tribulação e as provas como se o cristão fosse um masoquista. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós temos que amar o sofrimento pelo sofrimento. Mas nós precisamos nos alegrar no meio do sofrimento, não por causa do sofrimento em si, mas por causa do que o sofrimento produz na vida de um cristão. E nós constantemente estamos sendo colocados à prova, para que o nosso caráter seja aprovado. Amém? Mas, meus amigos, eu sei que você sabe disso, que nós vivemos numa geração, no meio de uma galera, em que nós somos obcecados por resultado. Nós somos obcecados por performance. Nós somos obcecados por reconhecimento. Nós somos obcecados por aprovação, por seguidores, por conquistas. Vocês estavam aí acompanhando a Copa quando o Vozinha, goleiro lá do Cabo Verde, né, Matheus? Goleiro do Cabo Verde, fechou o gol contra a Espanha, né? Seleção da Espanha, dita ali como uma das favoritas, se não a favorita a ganhar a Copa. E você pega uma outra seleção de uma galera totalmente desconhecida, que parou a grande favorita. E aí então fizeram uma grande campanha, né, por aquele goleiro daquela seleção que fechou o gol. E o cara começou o jogo com um pouco menos de 50 mil seguidores, 49 mil e alguns quebrados. E hoje eu acho que ele já está ali por volta de 11 milhões de seguidores. 14,7 milhões de seguidores. Olha só, a gente vai olhar para a vida desse cara, a gente vai dizer o quê? Esse cara agora tem sucesso. Esse cara agora tem evidência. Esse cara tem a oportunidade de fazer o pé de meia dele agora. Esse cara tem a oportunidade de ter a melhor aposentadoria da vida dele. Se ele tiver agora uma equipe de marketing, eu já estava viajando já, né, com um cliente nosso lá da barbearia. Imagina se esse cara tem uma equipe de marketing agora, para auxiliar ele a tornar esses seguidores potenciais, para que ele possa ter um grande resultado financeiro na vida dele. Para que ele então tenha ali uma aposentadoria muito boa. E então a gente vai dizer que esse cara tem sucesso. Mas eu pergunto para você, será que mudou alguma coisa na vida? Olha só, presta atenção aqui. Em relação ao que ele era, aquele goleiro, em relação ao que ele era, a todo o trabalho que ele teve como profissional, futebolístico, a toda a técnica que ele tinha, que ele aprendeu, que ele precisou ter disciplina, que ele precisou treinar. Antes desse jogo e depois desse jogo, você acha que mudou muita coisa? Desse jogo para depois do jogo? Você acha que mudou alguma coisa? Sim ou não? Claro que cada jogo é uma experiência. Então, ele pode ter sim obtido conhecimento, ele pode ter adquirido experiência, de modo que ele poderia dizer, eu sou um goleiro mais experiente depois dessa partida de futebol. Mas será que isso foi tão relevante a ponto de tornar ele tão mais relevante por causa daquela simples partida de futebol? Não, a resposta é não. Claro que não. Não foi essa partida que fez ele sair de um goleiro mediano para um goleiro extraordinário. Tudo que ele apresentou naquela partida é porque, na verdade, naquela partida, ele teve uma grande oportunidade.
Ele teve uma grande oportunidade de revelar tudo aquilo que ele já tinha treinado um dia. Só que talvez ele nunca tinha tido reconhecimento por tudo que ele já tinha aprimorado toda a sua vida. Então não é porque depois de uma partida, um goleiro que já tem seus 40 anos de idade, ele não era um péssimo goleiro e agora ele é um excelente goleiro, por causa de uma partida. Só que hoje nós olhamos o Instagram desse homem, nós olhamos o Instagram do Vozinha, e nós dizemos, que goleiro extraordinário, que goleiro relevante. E nós valorizamos a notoriedade, nós valorizamos os palcos, nós valorizamos o renome. Mas eu pergunto para vocês, será que Deus olha dessa forma? Deus não olha como nós olhamos. Deus olha de uma forma diferente. Nós olhamos o que fazemos, mas Deus olha o que nós estamos nos tornando. Aí talvez todo mundo agora esteja exaltando o Vozinha, porque ele é um grande goleiro, com mais de 14 milhões de seguidores. Mas imagina o treinador desse goleiro, sabendo de tudo que esse homem já passou por toda a sua trajetória, para chegar lá onde ele chegou, e saber quantas noites talvez ele teve que dormir mal, porque ele treinou bastante, porque ele treinou até a exaustão, porque ele teve tanta disciplina. Então talvez só o treinador daquele cara, talvez só a família daquele cara vai saber tudo o que ele teve que passar para se tornar aquilo que ele hoje tem um reconhecimento. Nós olhamos o resultado, mas Deus, Ele não simplesmente olha, mas Ele está participando do processo no qual eu estou aprimorando o caráter de Cristo dentro de mim. O que nós temos conquistado? O que nós estamos buscando? O reconhecimento? Mas sabe de uma coisa? Deus está olhando, Deus está participando, e Ele quer participar daquilo que nós estamos nos tornando. Deus está olhando para como o nosso caráter está sendo forjado, como o nosso caráter está sendo formado. O que nós estamos nos tornando? Então, Deus não está apenas aqui, a partir desse texto, nós estamos aprendendo que Deus não está apenas salvando as pessoas, Deus ele está formando pessoas. Então, essa tribulação, ela produz perseverança. Por que a tribulação produz perseverança? Meus irmãos, você perseverar ou você permanecer quando tudo vai bem, quando ser um cristão, ou a fé cristã, ou a prática da vida cristã, não vai custar nada de você, não tem como ela provar se a sua fé é verdadeira. Se você de fato nasceu de novo. E eu sei que às vezes parece simples de responder. Talvez nós estamos aqui na igreja e eu pergunto, você é salvo? E você diga, nossa, mas eu estou aqui na igreja, eu vou para a célula, então logo eu sou salvo. Mas será que não vale a reflexão da gente parar para pensar que, será que de verdade os frutos da minha vida, do meu caráter, mostram que eu sou salvo? De verdade? Porque talvez quando a prova vem, talvez quando a tribulação vem, essa tribulação e essa prova está mostrando que de fato o meu caráter ainda não se assemelha ao caráter de Cristo, e eu preciso ser transformado. E não é que a questão é que alguns precisam e outros não. A verdade é que todos nós precisamos ter o caráter transformado por Jesus. Todos nós. E não é que nós já chegamos no nível de transformação no qual Jesus não precisa tocar mais na nossa vida, também não é isso. A questão é que todos nós precisamos ter o nosso caráter sendo transformado por Cristo, até o dia da volta de Cristo. E a questão é como nós estamos tornando isso verdadeiro nas nossas vidas. Será que eu
eu tenho permitido que Jesus Cristo tenha trabalhado no meu caráter, na minha vida, para que eu agrade a Deus através de um caráter aprovado? Um caráter em transformação. Eu sei que um caráter em transformação agrada a Deus. É como eu estou dizendo, o fato de nós permitirmos, não significa que nós já alcancemos. Eu estou dizendo para você, cara, eu já tenho quase 20 anos andando com Jesus. E assim, eu acho, estou sendo assim, bem sincero, eu acho porque eu tento. E é por isso que eu creio que eu sou nascido de novo, porque eu também creio que eu tenho permitido que o Espírito Santo esteja trabalhando no meu caráter para que eu me transforme em alguém melhor. E eu já percebi algumas pessoas que até permitiram o seu caráter ser transformado, mas até certo ponto. Muitas pessoas, talvez na sua conversão, já vi pessoas de ter uma transformação radical. Eu não sei se você já teve essa experiência. Talvez foi você, de ver alguém, cara, que cara exemplar. Esse cara, na conversão dele, já foi assim, radical. O cara era um traficante, o cara fazia uma renca de coisa errada, o cara se prostituía, o cara fazia esse tanto de coisa errada, e ele se converteu, agora o cara não faz mais essas coisas, agora o cara vai para a igreja, e a gente, é notável isso, é notório, você consegue enxergar, o cara vivia a vida adoidado, agora ele está andando com Jesus. Só que a transformação do caráter não para por aí. E aí é que eu vejo que algumas pessoas já dizem assim, não, o que eu já fiz por Jesus já foi grande demais. Eu já deixei a minha vida do passado para trás, agora eu vivo para Jesus. Só que essas pessoas, algumas, às vezes têm traços do caráter que não agradam a Jesus. Que são pessoas orgulhosas, que são pessoas sem paciência, que são pessoas que não produzem, não têm a produção dos frutos do Espírito dentro de si. E aí então elas param num tempo, não, Jesus me transformou até aqui, Jesus me salvou e está bom demais. E não é assim que acontece. Na verdade, Jesus agora vai começar um processo na minha vida, na sua vida, de santificação, no qual Ele vai olhar as suas peculiaridades, Ele vai olhar as gavetas da sua vida, Ele vai olhar aquelas áreas da sua vida que você tem dificuldade, onde o seu coração precisa ser tratado, onde você tem algumas manias, algumas coisas feias que precisam ser tocadas por Jesus. E esse é o ponto que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Essas tribulações, essas adversidades, essas situações difíceis, elas vão chegar para provar o seu caráter, para provar o seu coração. Porque são essas situações que vão mostrar se o seu coração, ele realmente está sendo tratado por Deus. Estava falando na barbearia, eu tenho alguns clientes que jogam bola junto comigo. E assim, eu confesso para vocês, futebol é um lugar onde o nosso caráter está sendo provado constantemente. O meu caráter está constantemente sendo provado na bola. Por quê? Porque eu estou falando de mim, estou falando dos outros. Mas eu falando de mim, cara, eu tenho uma dificuldade. De quê? De ser paciente lá na bola. Eu tenho a dificuldade de ser tolerante com o juiz. Que a vontade é de esbravejar com o juiz. A vontade é de esbravejar com o meu colega que está lá jogando comigo. E aí quando o cara vem e me quebra, a vontade é de fazer o quê? É de ir lá e revidar. É de ir lá e de dar um carrinho nele. É de ir lá e de mostrar que eu sou valente também. E sabe, em muitos momentos como esse, eu fui provado e eu fui reprovado. E aí, meus irmãos, já teve um período em que eu fiquei quase um ano sem jogar bola, refletindo sobre a minha vida, sobre o meu caráter,
sobre como eu reagia lá na bola. E às vezes o problema não era só na minha reação, mas era na minha reação. Não só na forma como eu agia, mas na forma como eu reagia. E às vezes, a forma como nós reagimos está revelando algo dentro do nosso caráter, dentro do nosso coração, que Jesus quer tratar, que Jesus quer falar. E aí, no exemplo dessa bola, teve um rapazinho lá que estava se excedendo um pouco, sabe? E aí ele chegou a se estressar comigo tanto que ele veio para cima de mim, e parecia que ele ia, parecia que ele ia brigar comigo, ia me bater. Assim, eu comentei, se fosse o Eupídio do Antigo Testamento, sabe lá Deus como teria sido a minha reação. Mas eu sei que ainda assim eu preciso vigiar. Eu sei que se eu permitir que a minha vontade seja predominante, o que vai acontecer? Vai ser expresso ali a minha carnalidade. Vai ser expresso ali o meu velho homem. E aí são nessas situações que nós vamos mostrar quem que reina na minha vida. É o Eupídio? Sou eu mesmo? Ou é o Espírito de Deus? Porque às vezes nessas situações nós precisamos ser aprovados por Deus, mas nós estamos sendo reprovados. Às vezes nós estamos sendo reprovados dentro da nossa casa. Porque eu sei que muitos aqui, dentro do teto do pai, da mãe, dos avós, precisam se submeter, e mesmo debaixo de uma liderança de responsáveis, que às vezes são irresponsáveis. Imagina você ser um filho, vivendo com alguém, que a Bíblia diz, que os pais não inciteis a ira dos vossos filhos, e às vezes vocês têm pais que estão incitando a ira de vocês. Aí a questão não é como você age dentro da sua casa, mas às vezes vocês têm pecado na forma como vocês reagem. Porque às vezes o pai vem de forma agressiva, às vezes o pai vem de forma não sábia, só que a sua reação errada não justifica um erro de outra pessoa. Você já ouviu falar sobre isso? De que um erro, ele não justifica outro? Às vezes a forma como nós estamos reagindo é um erro. Está revelando um traço do nosso caráter que precisa ser tratado. E nós precisamos aprender a deixar Jesus trabalhar nas nossas vidas. E às vezes isso é um espinho na carne. Você lembra do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne? Pois é. Às vezes Deus permite certos espinhos na carne. E aí você pergunta, às vezes você já orou, Senhor, por que o Senhor não tira isso da minha vida? Na verdade, essas são situações em que esses espinhos estão produzindo em você, ou precisariam ser, uma forma de Deus tratar o seu caráter. Só que você ainda não está enxergando. Você já viu a vida de Jó? Você já viu as provações da vida de Jó? Será que alguém já passou aqui, pelo menos perto daquilo que Jó passou? E aí, Deus então apresenta a Satanás a vida de Jó. Olha só que cara íntegro. Olha só que cara exemplar. E aí o que Satanás falou? O Senhor rodeou ele de muitos bens, de coisas boas. Olha só como é que ele é próspero. Como é que esse cara, ele vai se permanecer? Como é que ele vai te negar desse jeito? Ele está rodeado de tantas coisas boas. Só que, meus irmãos, sabe o que Satanás está olhando? As coisas do lado de fora, as coisas externas. Mas sabe por que Deus se gabou de Jó? Porque Deus olhou mais profundo. E Deus olhou lá na frente, sabendo de tudo que Jó ia passar, de tudo que Deus permitiu ele passar. Deus ainda assim viu o interior de Jó. E Deus, ele se gabou de Jó então, porque ele via
o coração, o interior de Jó. E isso foi algo que revelou do coração, do caráter de Jó. E eu quero passar mais um tempinho falando a respeito desse cara que passou por essas tribulações. Sabe, Jó foi um cara que, passando por essas dificuldades, ele disse: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui já começou a provação na vida de Jó. Satanás disse: se você tirar, ele te nega. Se você tirar, Jó vai mudar o coração dele. Mas ele está mostrando aqui como que era o caráter de Jó. Ele, no meio da dificuldade, ele estava dizendo que se Deus ele abençoou, ele também pode tirar. E o meu coração não precisa mudar. Na verdade, o meu coração não deve mudar. Na verdade, o meu coração precisa ser tratado e melhorado. O caráter de Jó não foi criado naquele dia. Ele foi revelado naquele dia. Você lembra do vozinha? Aqueles seguidores estavam apenas revelando o excelente goleiro que ele já era. Então ali foi um teste da fidelidade de Jó. E esse teste pôs a fidelidade dele à prova. E assim como nós precisamos expor o nosso coração. E o nosso coração é exposto por causa dessas provações, no meio dessas provações. Qualquer pessoa pode achar bom adorar quando você está saudável, quando você está prosperando, quando você está sendo reconhecido. Isso é maravilhoso. Mas o teste do nosso caráter aparece quando todas essas coisas, elas desaparecem. E aí, questões de caráter. O que é o caráter? Você já parou para pensar? O que é um caráter? Caráter é aquilo que você é. E não aquilo que você quer mostrar. Caráter é aquilo que você é. Você pode repetir isso comigo? Caráter é quem eu sou. E não simplesmente com o que eu pareço. E a perseverança, ela é muito importante nesse treinamento do nosso caráter. Porque nós somos não aquilo que nós parecemos às vezes. Mas muitas das vezes, aquilo que nós estamos expressando é apenas uma máscara. Às vezes nós colocamos máscara para tentar mostrar um caráter que eu não tenho. Para tentar dissimular alguém que eu ainda não sou. Às vezes eu estou colocando uma máscara para tentar ser uma pessoa boa. Só que uma coisa que Jesus ensinou, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, ele está dizendo isso, que algumas pessoas, elas se travestem de peles de ovelha, mas na verdade elas são o quê? Lobos. O que Jesus está dizendo? As pessoas querem se parecer com uma ovelha. E o que é uma ovelha? Meus irmãos, uma ovelha ela é um animal totalmente indefeso, totalmente dependente do pastor. Uma ovelha, ela transparece essa leveza, essa mansidão. Só que um lobo é totalmente diferente. O lobo, ele vem, na verdade, para matar a ovelha. E Jesus está dizendo que tem pessoas que estão vestidas de peles de ovelha, mas na verdade são lobos. Olha só a divergência. Jesus está dizendo que é possível alguém que está tentando parecer uma coisa e na verdade ser totalmente diferente. Só que Jesus está dizendo que, logo na frente ele diz que pelos frutos nós vamos conhecer. O que ele está dizendo? Que as pessoas podem fingir por um tempo, pode tentar colocar uma máscara por um tempo, pode tentar colocar uma pele de ovelha, mas em algum momento os frutos verdadeiros vão aparecer. Aí eu pergunto,
Que tipo de frutos nós temos produzido? Que tipo de frutos nós temos manifestado? Porque às vezes até a gente está tentando mostrar uma pele de cordeiro. Às vezes a gente está tentando mostrar uma paciência que a gente não tem, mas que parece, às vezes aqui na igreja a gente parece, mas dentro da nossa casa a gente não tem. Dentro do nosso trabalho a gente não tem. Dentro da nossa escola a gente não tem. E na verdade a perseverança ela vai mostrar isso. Isso que Jesus está dizendo. O tempo vai mostrar. Os frutos vão mostrar. E a questão é, nós temos perseverado naquilo que Jesus tem proposto para nós, na transformação do nosso caráter? O caráter ele não é construído por entusiasmo. Ele é construído por constância. Constância é uma característica que a nossa geração está tendo muita dificuldade. Nós temos uma geração que começa animado. A gente vê nos meus amigos, empreendedores, empresários, eles falam que essa é uma geração que chega para trabalhar animado. Que ela chega na primeira semana e está disposto, está disponível, limpa tudo bonito, mas na outra semana, não precisa de um mês, eles já desanimaram, eles já não são pontuais, eles já não chegam na hora, aquilo que eles faziam com excelência na primeira semana, na segunda semana já não faz com excelência, já deixa para lá, já não limpam direito, já não olham direito, já não atendem direito. Por quê? Porque está faltando constância. Quem é você quando ninguém está olhando? Porque às vezes a gente está fazendo as coisas aparentemente bonito. Eu lembro do pastor Ribinha. O pastor Ribinha disse que uma vez foi para a Coreia do Sul. Foi na maior igreja do mundo lá na Coreia do Sul. E ele ficou impressionado com a excelência daquele povo. Sabe, tudo limpo. Cara, que educação que esse povo tem de chegar, de cumprimentar, de não ser rude, as cadeiras ficam tudo limpinha. Ele disse que passava a mão nas cadeiras aqui, não é possível que uma criança não botou um chiclete aqui, e não tinha nenhum chiclete. E ele disse que foi no banheiro, falou, não é possível, cara, que eu vou no banheiro e eu não vou encontrar nada de errado aqui. E ele disse que foi no banheiro e aquela coisa linda, e o mármorezinho por cima da torneira, que ali a pia, tudo bonito. E aí, ele disse que falou o seguinte, cara, tudo tão limpo, que dava para você deitar ali e dormir, no banheiro da igreja. E aí ele disse que, não, vou passar a mão aqui debaixo do mármore aqui para ver, né, acho que aqui deve ter alguma coisa, aqui um chiclete grudado, alguma coisa. E olha só o que ele achou impressionante. Porque assim, geralmente o mármore, ele é bonito por fora, porque você coloca ele exposto ali por fora, mas por baixo, você não tem aquele cuidado de colocar um mármore por baixo. Por quê? Porque não é visível, você vai gastar dinheiro para colocar mármore embaixo. Ele disse que colocou a mão, era mármore. E ele disse que compreendeu algo assim tão precioso naquele lugar. Porque é o seguinte, ele pensou, olha só a preocupação desse povo. Era de fazer algo excelente para Deus. Então o banheiro era perfeito porque era para Deus. E o mármore, ele era exposto não só para as pessoas verem, mas sabe, Deus sabia que ali embaixo também era visível para ele. Então eles tiveram cuidado de fazer até a parte de baixo como bem feito. Por quê? Porque eles têm essa mentalidade de que tudo precisa ser bem feito para Deus. A questão é que às vezes nós estamos mostrando por fora, onde todo mundo está vendo, mas sabe aquela parte de baixo? Às vezes a nossa parte de baixo do nosso coração está toda enrugada. Às vezes nós fazemos questão de mostrar para as pessoas que a gente quer aparecer, que nós somos bem bonito e liso, sabe? Transparente, de que nós somos bonitos. Mas sabe aquela parte de baixo?